Fala pessoal, Latos falando, vamos lá. Vamos para mais uma série aí de indicadores econômicos, mais um episódio. E nesse episódio a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, julgo muito importante para quem quer conhecer mais sobre mercado financeiro, sobre economia, sobre contexto de mercado, tá? A gente vai falar hoje sobre política monetária, tá? E para quem não conhece o termo política monetária basicamente é a forma de controle, né, econômico que se tem, tá? É uma forma de você aumentar a irrigação de moeda na economia ou retirar essa irrigação de moeda na economia. Existem vários mecanismos para isso, tá? Qual que é o padrão e o foco de uma política monetária? Ou expandir uma economia ou contrair uma economia. Ou seja, se tem uma economia que está entrando em crise, eu tenho que usar a política monetária para poder reacelerar essa economia, para ela expandir, para ela crescer, para ela retomar o seu crescimento. E se eu tenho uma economia muito acelerada, essa economia muito acelerada desordenadamente, ela pode gerar vários riscos, tá? E isso eu tenho que criar uma política monetária, tomar decisões de uma política monetária mais contracionista, ou seja, eu preciso desestimular, né, a economia, mesmo que seja pontualmente, para quê? Porque ela não cresça de uma forma desordenada. E qual que é o parâmetro para eu entender se uma economia ela precisa ser estimulada ou desestimulada, tá? Geralmente quem fica controlando isso é o Banco Central, tá? O Banco Central ele fica acompanhando vários dados econômicos, tá? Baseado nesses dados econômicos, ele tem um mapa de como está a economia. Baseado nisso, ele tem uma noção se aquela economia está crescendo, não está crescendo, se ela está criando emprego, se ela não está criando emprego. Porque quando a gente pensa em economia, a gente tem que pensar do básico. Uma economia, ela tem a indústria, a indústria, se ela está produzindo, ela cria empregos. Quando ela cria empregos, ela cria renda. Quando ela cria renda, ela cria consumo. Quando se cria consumo, se cria demanda. Essa demanda gera demanda para as indústrias. Geralmente as indústrias vão ter que produzir mais, elas criam mais empregos, consequentemente criam mais pessoas com renda, essas pessoas com renda consomem e esse consumo começa a gerar uma alta demanda, essa demanda começa a gerar inflação, tá? E entenda a inflação como alta dos preços, né? Consequentemente, os preços. Por quê? A indústria ela começa a demandar mais porque ela está sendo demandada, ou seja, tem mais clientes querendo comprar o produto dela, ela precisa comprar matéria-prima para vender esse produto. Quanto mais ela demanda matéria-prima, mais o preço sobe. Então, isso chama inflação ao produtor. Consequentemente, o produto fica mais caro, ela vende, né? A matéria-prima fica mais cara, ela precisa vender esse produto que ela produz um pouco mais caro. Consequentemente, quando eu vou comprar, vocês vão comprar aquele produto, ele está mais caro. Isso se chama inflação ao consumidor, tá? E aí o que acontece? O dinheiro que antes você comprava um chocolate por R$ 10, agora o chocolate custa 15. Ou seja, isso é inflação, tá? Ou seja, o seu dinheiro vale menos, tá? E o papel do Banco Central, o papel da política monetária é o quê? Tentar controlar essa inflação. E essa inflação ela vem muitas vezes justamente porque a economia está muito aquecida. Principalmente a gente está vivendo um período onde a gente vem de uma crise causada pelo coronavírus, né? E a gente teve uma desaceleração muito rápida e aí a gente fez de tudo, cortou juros, fez uma série de coisas para quê? Para reacelerar a economia, a recuperação. Essa recuperação, quando ela acontece, ela explode, é muito rápida. E junto com ela gera demanda, né? E a demanda é maior que a oferta. Consequentemente, o preço de tudo sobe, tá? Justamente pela expansão econômica. E quando esse preço de tudo sobe, o nosso dinheiro vale menos. O poder de compra é menor. Consequentemente, o Banco Central tem que atuar para poder, de certa forma, evitar que a economia comece a desacelerar muito abruptamente, justamente por causa de inflação, né? A gente fala que a inflação ela é muito feroz, né? Ela é muito feroz e, de certo modo, ela é injusta com toda a população. Por quê? Quanto mais inflação tem, chega um certo momento que você não compra mais.
né? Porque está muito caro, o seu poder de compra já não cabe mais a comprar aqueles produtos, às vezes até alimentos. Tá? E, consequentemente, isso começa a desacelerar de novo a economia e, consequentemente, gera uma série de outras desorganizações econômicas. Então, o papel do Banco Central, né, com a política monetária é o quê? Verificar os dados, olha, os empregos estão assim, olha, o consumo está assim, olha, a produção industrial está assim, e baseado com esses dados, olha, a inflação está assim. Com esses dados, ele vai tomar medidas para justamente tentar conter essa inflação, tá? Para justamente que a economia cresça de uma forma saudável. A ideia de, quando você pensa em política monetária, é equilibrar o quê? A taxa de juros com a taxa de inflação, tá? A gente pode ter num país inflação ou deflação. Inflação é quando sobe o preço de tudo, tudo fica mais caro e o dinheiro não se valoriza junto, tá? Deflação é quando tudo fica num preço muito mais barato, mas consequentemente é porque a economia não tem demanda por aqueles produtos, tá? Ou seja, é quando uma economia não está crescendo. Então, o papel do Banco Central o tempo todo verificar, puta, a economia não está crescendo, o que a gente tem que fazer? Vamos estimular a economia. Como eu estimulo a economia? Irrigando a economia com dinheiro. Como que eu faço isso? Corto taxa de juros. Quando eu corto a taxa de juros, eu deixo o dinheiro mais barato, né? Tem outras formas de se fazer isso também, né? Por exemplo, existe um negócio chamado compulsório bancário, que é quanto o banco precisa ter de margem de segurança para caso tenha um risco sistêmico ou algo assim, quanto de dinheiro o banco tem que ter de reserva, tá? Em alguns países, só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia esse compulsório foi zerado, não precisava ter mais nada, tá? Mas aí tem um Banco Central que é o que define quanto vai se ter de compulsório e se acontecer algum problema sistêmico, o Banco Central está ali para tentar parar isso, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é compulsório, quando você coloca o seu dinheiro na poupança, o banco pega esse dinheiro e empresta para alguém, né? E dá em crédito para o mercado. Consequentemente, ele vai receber muito mais do que ele te paga, mas ele recebe por esse crédito e te paga alguma coisa para você ter o dinheiro, manter o dinheiro na poupança ali, que é a rentabilidade de poupança, que é algo pequeno, ridículo, tá? E ele empresta muito mais caro, tá? Então, o que acontece? O Banco Central sempre define qual a cota que ele não pode emprestar, que ele tem que manter seguro para caso aconteça alguma coisa, tá? Então, o Banco Central também utiliza esse compulsório bancário para ou colocar mais dinheiro na economia ou tirar. Quando ele quer tirar dinheiro na economia, ele eleva esse compulsório, eleva a taxa, 25%, 28%. Quando ele quer estimular a economia, ele abaixa essa taxa de compulsório, corta a taxa de juros, ou seja, deixa os bancos irrigarem a economia com dinheiro e com dinheiro mais barato, tá? Isso acaba ajudando a estimular a economia, isso a gente chama de uma política monetária expansionista, tá? O contrário também é equivalente. Saímos de uma crise, o PIB começa a crescer, a economia começa a crescer, a indústria começa a produzir, começa a criar emprego, o pessoal começa a ter poder de compra, consome, o consumo gera mais crescimento da indústria, consequentemente a inflação vai subindo. E aí o Banco Central ele precisa controlar essa inflação. Como ele faz isso? Começa a subir taxa de juros, ele começa a tirar dinheiro da economia. Sobe a taxa de juros, o crédito fica mais caro, pega o compulsório, sobe o compulsório, o banco é obrigado a retirar a liquidez da economia e isso, de certa forma, o Banco Central tenta conter o cenário econômico, tenta conter aquele crescimento que em algum momento vai se tornar ruim, que é um crescimento com muita inflação. Tá? Então, o papel do Banco Central o tempo todo estimula, desestimula, estimula, desestimula a economia, justamente para quê? Para achar o equilíbrio entre crescimento, né, expansão e contração. E aí fica o tempo todo entre juros e inflação ali. Tanto é que todo Banco Central ele tem uma meta de inflação. Pega o Banco Brasileiro, o Banco Central Brasileiro, a meta de inflação dele é 3,5%. Tá? Então, o que acontece? Ele tem essa centro da meta, que a gente chama, e tem as bandas de cima e a de baixo. Geralmente essa banda, a oscilação máxima aí é 1,5 para cima, 1,5 para baixo, que ele está dentro das bandas do BC. Passou disso, ele tem que tomar uma decisão.
A gente pega o atual cenário que a gente está vivendo da economia brasileira, a gente está tendo um crescimento, o PIB vindo acima do esperado, mas, ao mesmo passo, a gente está tendo uma inflação acelerada. A inflação de 12 meses do Brasil está mais de 8%. A gente tem uma taxa de juros abaixo disso. Consequentemente, o que o Banco Central tem que fazer? Ele tem que tentar abaixar essa inflação. Para fazer isso, ele tem que obrigatoriamente subir a taxa de juros, tá? Até que ela fique equalizada com a taxa da inflação. Então, ele fica tentando o tempo todo desestimular a inflação, mas para isso ele tem que desestimular a economia. E para isso ele sobe a taxa de juros, até num ponto que a gente chama de equilíbrio. Só que o que acontece? O Banco Central também não pode sair desordenadamente subindo a taxa de juros, porque isso tem um custo para o país. Só para vocês terem uma ideia, a cada 0,75, né, que o Banco Central sobe na taxa de juros, equivale a mais de 23 bilhões, né, 23 bilhões no aumento da dívida do país. Tá? E hoje em dia a dívida do Brasil é cerca de 6,7 trilhões de reais. Tá? E a cada 0,75 que o Banco Central sobe na taxa de juros, a gente está falando aí de 23 a quase 24 bilhões de reais a mais na dívida. E para quem não tem noção do que é essa dívida, a gente tem o Tesouro, né, o nosso Tesouro, e a gente fica emitindo título de dívida para se financiar, que é os famosos debentures. Todo país faz isso, toda empresa grande faz isso, tá? Não é nenhum problema isso. A gente emite dívida longa para pagar a dívida curta. Então, eu preciso me financiar, eu emito um título de 10 anos, 20 anos, 30 anos, né, recebo agora, pago uma dívida de curto prazo e tomo uma dívida de longo prazo. Tá? Então, isso é normal, o Tesouro Brasileiro faz isso, o Tesouro Americano faz isso é coisa mais normal. Só que essa dívida, quando eu contraio essa dívida baseado no quê? Na minha taxa de juros. Então, quanto mais alta a minha taxa de juros, mais eu tenho que pagar para ter esse dinheiro emprestado, né, para vender esses títulos. E lá na frente isso vai ficar muito caro. Então, por isso que quanto mais se sobe a taxa de juros, né, mais caro fica a dívida do país. Tá? Então, o Banco Central simplesmente não pode sair subindo a taxa de juros aí inesperadamente, descontroladamente para desacelerar a economia. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, por isso que o Banco Central tem ali um período de 45 dias, onde ele coleta todas as informações, que são os indicadores econômicos que a gente acompanha todo dia no mercado financeiro. Eles são muito importantes, seja para o Banco Central brasileiro, para o Banco Central americano, asiático, europeu. É muito importante, porque ali você tem como está a saúde daquela economia. Baseado nisso, o Banco Central tem dados para tomar uma decisão de ou subir a taxa de juros ou cortar a taxa de juros, baseado no que ele pretende, o que eles consideram. Geralmente o Banco Central tem um comitê com diretores, com membros, que se reúnem para tomar a decisão do que vão fazer, tá? Todos eles analisam juntos os dados, tudo que está acontecendo e definem se vai cortar juros, se vai subir juros, se vai fazer algum estímulo na economia, né? Injetar dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos faz o quantitative easing, né? Que é recompra de títulos privados ou públicos também. A Europa faz muito isso, o Banco Central Europeu faz muito isso, que é o QE, né, o quantitative easing. Tanto é que o mercado gosta muito, que é injeção de dinheiro, e geralmente as economias que fazem o quantitative easing, eles têm um juros muito baixo, né? Então ele tem um juros muito baixo, Estados Unidos 0,25 juros dos Estados Unidos, Europa o juros é negativo. Então, quanto mais dinheiro o Banco Central injeta na economia via recompra de títulos, e é um dinheiro barato, mas o mercado gosta. Daí que nasce as megas startups bilionárias que não dão dinheiro. Por quê? É uma forma de se investir um dinheiro barato, em teoria, em algo que pode dar muito certo. A gente chama que startups são opções do futuro e algumas realmente são fantásticas. Tá? Então, esse é o ciclo e a política monetária favorece muito isso. Tanto é que a gente vive um momento que toda vez que o mercado sente que a economia americana vai começar um aperto monetário, porque os dados estão bons, PIB vem bom, emprego vem bom, inflação vem alta, mostrando o quê? Que a economia está
reacelerando. Consequentemente, isso faz com que o Banco Central americano comece a repensar a sua política expansionista e comece a criar uma política contracionista, que é começando a retirar estímulos da economia, né? Tirar esse dinheiro, o quantitative easing, e posteriormente começar a subir a taxa de juros. E isso deixa o mercado em pânico, porque o mercado tem que repensar seus investimentos, né? Porque o dinheiro barato, fácil, está meio que ficando escasso ou pode ficar escasso. Por isso que o mercado o tempo todo fica muito atento a tudo que os bancos centrais tomam de medidas, tá? Cada fala, né, de um dirigente de um banco central tem um peso muito grande, justamente por isso. Por quê? Porque ele pode ter um incentivo. Por exemplo, no Banco Central, na economia americana, quando um dirigente do Banco Central americano vai falar, a primeira preocupação que a gente tem que ter é votante? Ele vota na reunião? Ah, vota. A segunda preocupação é, qual que é o perfil dele? Mais hawkish ou mais dovish? Mais tranquilo ou mais duro? Né? Então, águia ou pombo? Então, a gente tem várias preocupações que a gente tem em cima disso. Por quê? Porque baseado no que ele está falando, ele pode incentivar outros membros da reunião a tomarem tomarem partido do que ele está falando. Tá? Então, quando a gente é um profissional de mercado financeiro, a gente tem que olhar tudo isso no detalhe. É que nem aqui no Brasil. A gente tem vários diretores que gostam de falar bastante do Banco Central brasileiro. A gente tem que escutar esses caras, entender qual que é o perfil dele. O próprio presidente do Banco Central brasileiro, o Campos Neto, a gente tem que acompanhar as entrevistas dele, entender qual que é a visão dele, assim como nos Estados Unidos, acompanhar a fala do presidente do Banco Central americano, o Jeremy Powell. Por quê? A gente começa a ter noção qual é a visão dele em cima da política monetária daquele país, né? Deles, né? Tem a Christine Lagarde também, presidente do Banco Central Europeu. Então, quando a gente pensa em política monetária, é o papel do Banco Central sempre de expandir ou contrair uma economia baseado em informações. E geralmente a maior dessas informações é emprego e inflação. Quando ele tem esses dados de emprego e inflação na mão, eles conseguem tomar decisões. Lembrando que, seja um corte de juros ou seja um aumento de juros, ele tem um período para começar a fazer efeito na economia. Esse período pode variar de 3 a 6 meses. Ou seja, então, um Banco Central ele não pode ser tardio numa decisão, como ele não pode antecipar muito uma decisão. Ele tem que sempre tentar achar o momento certo disso, e isso geralmente sempre deixa o mercado um pouco mais nervoso, principalmente quando se trata do mercado americano. Lá fora é histórico com juros baixos, porque é um país desenvolvido. O Brasil, por exemplo, que é um país subdesenvolvido, historicamente a gente tem os juros altos. Tá? Então, pega do meio do ano para cá, a gente tem os juros muito baixos, e o mercado vinha pressionando o Banco Central para subir esses juros. Por quê? Para a gente é importante, a gente estava tendo inflação, a gente tem inflação vinda de câmbio, né? Isso acaba complicando bastante a situação, e quando aqui começa a subir juros, a gente começa a atrair investidores, isso tira a pressão de câmbio. Uma das formas do Banco Central brasileiro fazer política monetária também é atuando no câmbio, através de swap, né? Derruba um preço, tira a pressão de compra do dólar, o real se valoriza um pouco, e isso tira a pressão inflacionária da nossa economia também. Então, cada banco central, cada país tem sua forma de política monetária, né? Mas todos estão buscando o quê? Buscar o equilíbrio entre juros, inflação, para ter um crescimento, digamos, saudável na sua economia, tá? Então, sempre quando sair dados de política monetária, é sempre muito importante acompanhar, principalmente envolvendo China, Europa, Estados Unidos e Brasil, que são os países que estão à nossa volta aqui, que são blocos comerciais e fazem negócios entre si, tá? Então, baseado no como está cada um desses países, pode refletir diretamente um no outro, principalmente os maiores para os menores. Então, a política monetária do Banco Central americano reflete no mundo inteiro, reflete na gente. A política monetária do Banco da China reflete na gente, porque eles são maiores que a gente. Bloco europeu, a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, e cada vez mais a gente tem que entender no detalhe o que significa cada uma dessas coisas e qual a importância tem no nosso dia a dia e como a gente tira proveito disso.
precisa entender esse contexto sempre, tá? Acho que informação, quando a gente pensa em ser um profissional de mercado financeiro, nunca é demais. E cada vez mais a gente tem que entrar no detalhe de todas as informações, tá bom? Espero que tenha sido útil essas informações. Acompanhe, geralmente, essas decisões de política monetária, tanto americana quanto brasileira, saem no mesmo dia, então a gente consegue aí acompanhar. Geralmente sai de quarta-feira essa decisão. Quando sai uma decisão de política monetária, geralmente ela sai a decisão com um texto base e depois, no caso do mercado americano, tem um discurso do presidente do Banco Central americano, onde ele fala os motivos daquela decisão, qual a expectativa para o cenário, para frente e tudo. Tá? Então, isso mexe muito com o mercado. Mexe muito com o mercado mesmo. A política monetária brasileira geralmente sai às 18, né? Junto com ela sai o comunicado. No comunicado, o mercado lê linha a linha no detalhe para entender o porquê da decisão e quais são os próximos passos. Tá bom? Então, espero ter sido muito útil aí, ter ajudado aí, tá? Não deixa de deixar seu like, deixar sua dúvida, seu comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E não deixa de seguir o canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo de indicador, toda terça-feira tem o Trader na Prática, de quarta-feira a cada 15 dias tem o Falando Francamente, tá bom? E todo dia de manhã às 8h30 da manhã tem reunião matinal, que é para entender o contexto do cenário para aquele dia, e depois às 6 horas da tarde, às 18, tem o panorama de encerramento, tá bom? É isso. Obrigado, pessoal. Beijo para todo mundo. Ótima vida a todos.